tarde, senhores jornalistas. Atualmente, o setor conserveiro açoriano é representado por 4 empresas: a Cofac Açores em São Miguel, a Corretora em São Miguel, a Pesca Atum na Terceira, estas 3 empresas pertencentes à esfera privada, e a Santa Catarina, empresa pública sediada em São Jorge. O setor tem passado por graves problemas, em grande parte devido às poucas capturas de pescado nos Açores nos últimos anos, aliado à dimensão reduzida de muitas dessas empresas que competem no mercado global, em que a insularidade acrescenta ainda mais problemas. Embora muitas destas empresas se encontrem descapitalizadas, o setor é responsável por cerca de 23 milhões de euros de exportações para fora do território nacional, 24 milhões de euros para Portugal continental e cerca de 3 milhões de vendas nos Açores, representando uma grande percentagem, 24%, do valor das exportações dos Açores para fora do país. Estão envolvidas cerca de 600 postos de trabalho diretos, de referir que desses 600 postos de trabalho, se considerarmos um agregado familiar em média com 4 elementos, isso implica cerca de 2.400 pessoas diretamente dependentes da indústria conserveira nos Açores. Lembrando que há bem pouco tempo este número era muito mais significativo, tendo em conta as 162 pessoas despedidas na Cofac da Ilha do Pico. Para além destes, e não menos significativo, o número de pessoas que indiretamente beneficia desta atividade, destes serviços de manutenção, vigilância, transportes, logística e a interligação com várias áreas da economia, o que valoriza ainda mais o setor conserveiro, tanto em postos de trabalho como no valor do peso desta indústria. O PCP reconhece que tem sido feito um esforço na generalidade da indústria conserveira para poder acompanhar o aumento da concorrência, que é cada vez mais global. Muito embora existam algumas manchas que não auguram nada de bom, referimos concretamente ao fecho da fábrica da Cofac na Ilha do Pico e a todo o processo de encerramento e à forma como foram tratados os seus trabalhadores, denotando falta de respeito e de consideração pelas pessoas que laboraram há anos naquelas instalações. Ficou patente a falta de credibilidade demonstrada por esta empresa, que beneficiou de fundos europeus e regionais. O PCP aproveita esta oportunidade para mais uma vez expressar a sua solidariedade com os trabalhadores da Cofac do Pico despedidos e para expressar a sua solidariedade, mas ao mesmo tempo saudar a luta das trabalhadoras da Cofac de Rabo de Peixe pela dignidade e pela dignificação da sua carreira profissional e ao mesmo tempo a luta pela manutenção dos seus postos de trabalho. O PCP tem acompanhado esta luta em 3 vertentes e vai continuar a acompanhar. Uma do ponto de vista regional e, portanto, fomos a única força política que apresentou na Assembleia Legislativa Regional uma proposta para majoração do subsídio de desemprego em termos de tempo e de valor para os trabalhadores despedidos no Pico. Voltamos a fazer essa proposta na Assembleia da República, que em breve será discutida e votada, e também uma intervenção no Parlamento Europeu que consideramos também importante sobre essa matéria. No caso da Corretora, as suas já muito antigas instalações precisam de ser remodeladas, esperando que com isto a empresa consiga assegurar trabalho durante o ano inteiro e não só durante o tempo da safra do atum. No caso da Pesca Atum, era necessário também remodelar as suas instalações já antigas para, entre outras coisas, melhorar as condições do trabalho dos seus funcionários. Lamentamos que a aposta dessa empresa seja só na produção de lombos congelados, acrescentando pouco ao setor conserveiro açoriano, explorando os nossos recursos piscícolas quando os temos e a nossa mão de obra especializada. Para estes processos de remodelação existem fundos comunitários disponíveis que podem ser parte integrante da solução. Uma vez que estamos em São Jorge e porque para o PCP a Santa Catarina é uma empresa de fundamental importância para o setor produtivo e para o desenvolvimento económico e social do Concelho da Calheta, bem como da Ilha de São Jorge, concentremos-nos agora nesta empresa, até porque pode ser vendida a terceiros. Numa altura de grande incerteza no setor privado,
o caso da COFAC e mesmo das outras duas empresas, a Pescatum e a Corretora, e no sentido de diversificar a economia dos Açores para que a região não fique refém do setor do turismo, é fundamental que o Governo Regional mantenha a Santa Catarina como forma de orientação e de desenvolvimento do setor conserveiro, que se encontra numa situação bastante crítica. Uma medida seria usar a Santa Catarina para diversificar o tipo de peixe, começando a usar outros peixes abundantes na região como forma de combater a falta do atum. Não esquecendo também que a Santa Catarina se encontra numa ilha onde a desertificação é enorme, servindo a empresa como agregador económico numa ilha com comprovada escassez de empregos. E aqui voltamos a fazer uma referência que consideramos importante. Se nós queremos ter uma região desenvolvida, é preciso apostar nas pessoas. E esta é uma crítica que nós fazemos concretamente em relação ao Governo Regional. Nos últimos tempos não tem sido feita esta aposta nas pessoas. Por exemplo, em relação à formação profissional. Se nós queremos ser uma região desenvolvida, é preciso apostar nas pessoas. Temos que ter pessoas habilitadas, pessoas qualificadas, pessoas capazes para serem mais produtivas e mais competitivas. O que assistimos nos últimos tempos é um péssimo exemplo que o Governo Regional dá em relação ao setor privado, ao consagrar uma ação de formação de 2 em 2 anos para os trabalhadores da administração pública regional. Desde que isto foi implementado pelo Governo Regional, o setor privado, pura e simplesmente, deixou de fazer formação profissional. E aqui era uma área fundamental apostar em relação às pessoas. A outra situação, não menos importante, quando nós queremos fixar os açorianos nas nossas ilhas, é criar condições para que os seus rendimentos potenciem esta situação. E aquilo que verificamos é exatamente o contrário. O valor estabelecido para o limiar da pobreza são 452 euros. Muitas das famílias, infelizmente, nos Açores, sobrevivem com 609 euros. Ou seja, num agregado de 2 pessoas, ficam a cerca de 300 euros de atingirem este valor para estarem acima do limiar da pobreza. Portanto, o que podemos dizer é que cerca de 75% da população açoriana, infelizmente, é pobre. E, portanto, por isso mesmo, nós perdemos muitos daqueles que são os nossos mais qualificados, aqueles que tinham mais competência, aqueles que podiam contribuir para nós invertermos esta situação e para termos uma região com mais potencial, aproveitando os nossos jovens, aproveitando os nossos recursos, aproveitando quem nasceu e cresceu nos Açores e que gosta também dos Açores e que, infelizmente, é obrigado a abandonar a região. A dúvida é saber se a Santa Catarina tem condições financeiras para ser vendida, tendo em conta o seu elevado passivo, ou se antes, pelo contrário, necessita de se poder modernizar para continuar o seu caminho de recuperação e consolidação. Aqui o PCP também não tem dúvida nenhuma e vamos claramente pela segunda hipótese. Considerando que o desenvolvimento harmonioso e sustentado dos Açores, como sempre defendeu o PCP, não pode nem deve passar único e exclusivamente pelo setor do turismo ou por um outro único setor, é fundamental que nos Açores tenhamos uma maior diversificação de setores produtivos, no qual o setor conserveiro continua a ter um papel importante, desde logo pela sua relação umbilical em relação ao setor da pesca. O PCP considera que o cluster do mar e todos os assuntos ligados a esta temática são um fator de desenvolvimento importante para o futuro dos Açores. Para que estas áreas, áreas como a biotecnologia, a exploração dos fundos marinhos ou plataformas logísticas funcionam e que sejam no futuro, é muitas vezes importante ter algum lastro, alguma dimensão em áreas e setores mais tradicionais como a indústria conserveira, mas que podem e devem servir e contribuir como ponto de partida ou como suporte a algumas destas iniciativas. O Governo Regional deve de forma inequívoca apoiar o setor conserveiro que se encontra descapitalizado, promover através de fundos comunitários e nas instâncias europeias, juntamente com o Governo da República, o combate ao excesso de capturas de atum de cerco e combater os ajuntamentos de cardumes feitos de forma artificial, conjuntamente com a arte de cerco. Neste sentido, o facto da Santa Catarina estar na esfera pública pode ser um fator importante, um instrumento para dinamizar o setor, tal como foi feito no passado.
Falemos, por exemplo, na introdução do marketing, do aumento de exportação dos produtos açorianos na ida a feiras e eventos internacionais, nas quais a Santa Catarina teve um papel fundamental e de liderança das pequenas e médias empresas, tanto no setor como noutros setores. Recordando que a criação da marca Açores teve também um contributo importante da marca Santa Catarina. O PCP não acredita nos argumentos e nas garantias da não deslocalização da Santa Catarina para fora da ilha ou manutenção dos atuais postos de trabalho ou mesmo na manutenção da marca após a venda a terceiros, porque os privados têm única e exclusivamente como objetivo o lucro. O PCP e a Comissão de Ilha de São Jorge do PCP defendem e continuarão a defender o desenvolvimento harmonioso e sustentado dos Açores. Queremos que São Jorge seja parte ativa deste processo e que a Santa Catarina continue a fazer parte do desenvolvimento económico e social da ilha e da região. Nos Açores, aliás, os números também provam isso, têm um potencial bastante grande. Agora, era preciso que a esse potencial fossem também associadas já algumas políticas que pudessem alavancar de uma forma completamente diferente este setor. E aqui o Governo Regional tinha um contributo importante a dar. Desde logo, assegurando a manutenção desta empresa dentro da esfera pública como tem sido até agora. Este é um investimento que temos que fazer em prol da região. Complementando esta atuação, nomeadamente do ponto de vista laboral, potenciando e criando melhores condições, por exemplo, através da contratação coletiva, para que estes trabalhadores, e é um número ainda bastante significativo, são 600 trabalhadores neste setor, possam também ter melhores condições de vida. E essas melhores condições de vida são não só melhores condições de vida dos trabalhadores, das suas famílias, mas como dos próprios locais onde esses trabalhadores estão inseridos. Portanto, conjugando esses dois vetores, poderíamos ter uma situação completamente diferente daquela que nós temos. E, portanto, também, em certas alturas, o Governo Regional tem que demonstrar do lado de quem está. E, portanto, por exemplo, em relação ao processo da COFAC do PIC, lamentamos também a postura e a atitude do Governo Regional em todo o processo. O PCP, como temos aqui, teme que quando a Santa Catarina for privatizada, saia da Ilha de São Jorge, deslocalizada. Essa é a sua opinião? As experiências que nós temos, infelizmente, levam-nos nesse sentido. Mais do que a empresa, muitas vezes se pretende a marca, e depois de ter a marca, pode ser nos Açores, mas também poderá ser em qualquer uma outra região. Qual é a sua opinião sobre aquilo que as outras forças políticas têm feito a esse respeito, ou não têm feito? Portanto, a nós cabe-nos um papel que é estar do lado dos trabalhadores. É este o caminho que nós temos seguido, é esse o caminho que nós vamos continuar a seguir. Aos outros, será a consciência deles depois a ditar as regras. Agora, há situações que nos parecem que são unânimes. Por exemplo, criar um plano que, do ponto de vista social, por exemplo, em relação à COFAC da Ilha do Pico, crie condições para que esses trabalhadores não sejam duplamente prejudicados porque já foram despedidos e depois prejudicados porque os seus rendimentos vão baixar drasticamente. Daí a nossa proposta da majoração em 20% em relação ao subsídio de desemprego, quer a nível do valor, quer a nível do tempo, garantindo também que a própria ilha consiga criar algumas condições e os próprios comerciantes para se adaptarem a uma realidade que nós acreditamos que vai ser dramática nos próximos tempos. Podia-nos falar dessa sua visita à Ilha de São Jorge, pelas juventudes que o terá chegado? A minha visita à Ilha de São Jorge enquadra-se naquela que é a linha de ação do PCP. Nós, ao contrário de outros que vão mandando alguns pitados sobre algumas situações, nós fazemos ao contrário. Nós vamos aos locais em concreto, procuramos conhecer os problemas, procuramos junto das pessoas e das entidades que representem essas pessoas, saber quais são os problemas, para depois podermos atuar, como já fiz referência, sobretudo a 3 níveis, quer na Assembleia Legislativa Regional, mas também quer através da própria direção regional do partido, como estamos aqui a fazer, ou então na Assembleia da República, ou mesmo no Parlamento Europeu, sempre que essa situação se justifique. Foi isso que nós fizemos, por exemplo, em relação ao queijo de São Jorge, é isso que nós vamos continuar a fazer em relação a outros problemas que a ilha tem, mas também, como já fiz referência de início, a alguns desses temas, e porque nós consideramos que devem ser
ser tratados isoladamente, serão depois abordados pela Comissão de Ilha do PCP de São Jorge. Uma das bandeiras que o PCP apresentou aqui no Conselho das Velas foi a construção de um novo centro de saúde. Até foi aprovado na Assembleia Municipal uma recomendação para que a Câmara fizesse chegar junto do Governo Regional, parasse as obras que estão para ser feitas e iniciasse a nova construção de um novo edifício. O que é que nos pode adiantar sobre isso? Como já fiz referência, esse será um dos assuntos a ser abordado pela Comissão de Ilha, portanto na queria terá o protagonismo a eles. Só queria fazer uma referência, não tem a ver com a bandeira do PCP, tem a ver com a necessidade da população, tem a ver com a necessidade dos jorgenses. E é assim que o PCP faz política, é indo de encontro a essas necessidades, indo de encontro às reivindicações, indo de encontro aos problemas concretos das pessoas e encontrando a melhor resposta para essas pessoas. E o Centro de Saúde de São Jorge é efetivamente um desses exemplos, aliás, é um bom exemplo para se perceber como é que o PCP funciona. Nas últimas eleições autárquicas, o PCP, nesse caso a CDU, conseguiu um bom resultado. A pergunta da raça se está satisfeito com o resultado obtido e que perspectivas tem para as próximas eleições regionais? O resultado vem de encontro aos votos que as pessoas nos deram e aqui há a constatação daquilo que eram as nossas propostas e daquilo que essas propostas podiam contribuir para que São Jorge também pudesse evoluir. E nós vamos continuar sempre a trabalhar neste sentido, no sentido das pessoas também se identificarem cada vez mais connosco e no sentido de cada vez mais termos capacidade de dar resposta aos seus problemas. É desta forma que nós vamos continuar a trabalhar. E, portanto, este trabalho, e nós esperamos que, efetivamente, porque, aliás, os problemas que são levantados são problemas que dizem muito às pessoas, nós consideramos que vamos continuar a evoluir positivamente e possivelmente também é importante que as pessoas percebam a importância de algumas forças como o PCP estarem representados nos locais que lhes podem dar voz. É este também uma outra faceta do nosso trabalho, é dar voz às pessoas, quer seja em relação ao nosso deputado eleito na Assembleia Municipal, melhor seria se tivéssemos um vereador na Câmara Municipal, melhor seria se em vez de, por exemplo, termos um deputado na Assembleia Legislativa Regional, tivéssemos um grupo parlamentar e é neste sentido que nós vamos continuando sempre a trabalhar, quer aqui em São Jorge, quer em todas as ilhas de Santa Maria ao Corvo. O verão está quase a começar e os Açores estão a ficar cheios de turistas, mas também temos o problema dos transportes, principalmente para quem vive nas ilhas e quer sair. Qual é a opinião que o PCP tem sobre a política de transportes nos Açores aéreos e aqui no Grupo Central Marítimo? O PCP, ao contrário de outros que começam a abordar só agora a política dos transportes, continuamente e ao longo de muitos anos tem vindo a aproveitar e tem vindo a dizer que o modelo atual está esgotado. Portanto, é preciso estudar um novo modelo e depois é preciso, porque depois em relação a que o modelo é desadequado, há se calhar algum consenso, mas depois em relação aos detalhes para encontrar um novo modelo, há se calhar algumas falhas e é aí que nós temos que nos centrar, temos que trabalhar para encontrar um modelo mais adequado em relação aos Açores. Sabemos que não há modelos perfeitos, mas no entanto aquele que existe demonstra que tem falhas muito graves. Por exemplo, com a situação do navio Mestre Simão, o que nós verificamos é que quer as ligações entre as ilhas do Triângulo, Faial, Pico e São Jorge foram gravemente afetadas, mas depois a própria linha Lilás também foi significativamente afetada. E, portanto, com isto, estamos aqui a perder, numa altura alta do turismo, que possa haver uma movimentação significativa de turistas entre essas ilhas. E, portanto, esta situação tinha que ser corrigida. Portanto, tínhamos que encontrar uma solução, o navio tinha que ser substituído por um navio que tivesse as mesmas condições para, de facto, potenciarmos aqui este crescimento que o turismo tem tido. Nada disto foi feito. Aquilo que percebemos é que só daqui a 2 anos haverá um navio para substituir o Mestre Simão. E, portanto, entretanto, estão a perder estas 4 ilhas aqui uma oportunidade muito significativa. Minha parte, obrigado. Breve Presidente, de 4 ilhas para 9,
restante ilhas que também temos, não é? O PCP aqui, não é? Tem tido também visitas nacionais, não é? Deputados, como é que têm sido essas visitas às restantes ilhas? Tem sido feita de forma igual, portanto o PCP recentemente deslocou o deputado do Parlamento Europeu Miguel Viegas, que esteve em São Miguel e esteve em Santa Maria. Anteriormente tínhamos deslocado o deputado João Ferreira, que esteve no Faial e no Pique, e portanto vamos continuar a perseguir este trabalho. Possivelmente antes do final deste ano, os nossos 3 eurodeputados voltarão novamente aos Açores para poderem também o tal conhecimento que nós pretendemos ter do ponto de vista regional, para que eles também o tenham e para que no Parlamento Europeu possam defender os Açores. Aliás, eu acho que isto também é importante para que as pessoas percebam e para desmistificar algumas situações que alguns eurodeputados depois vêm fazer aos Açores. Os eurodeputados do PCP efetivamente não são dos Açores, mas são os que mais intervieram sobre a região autónoma dos Açores no Parlamento Europeu. Esse saber ouvir, não é? Nas ilhas, o que é que foi a reação desses deputados depois da visita? Pessoal, pergunto eu mais pessoal assim, como portugueses, não é? Como é que foi para eles essa reação de estar em contato, mesmo com o açoriano, com a lavoura e certos atores? O contacto acho que foi positivo, o sentimento que me é transmitido é que ainda podemos aproveitar muito mais o potencial que nós temos e que em algumas áreas esse potencial tem sido descurado. A atuação também dos eurodeputados não se traduz só depois na visita cá, é muito mais do que isso. Depois é feito com trabalho no próprio Parlamento Europeu, que brevemente, no final deste mês, iremos também dar conhecimento à comunicação social daquilo que foi o trabalho dos nossos 3 eurodeputados em relação às visitas que fizeram fizeram a 7 das 9 ilhas dos Açores. Em termos de estudos, o PCP, o que é que nos pode dar além do que já tem dado, não é? Um partido com um grande nome, o que é que nos pode trazer mais além do que tem trazido? Há novidades? O PCP, no fundo, traz aquilo que as pessoas querem e, no fundo, dá voz às necessidades que as pessoas sentem. E, se calhar, também esta evolução do PCP tem um pouco a ver com isso, com as dificuldades que os açorianos estão a passar neste momento. E, portanto, quando se sente mais necessidade, nós vamos procurar aqueles que, efetivamente, nos querem representar. E, portanto, também por aqui tem sido um pouco o crescimento do PCP. E é isso que nós vamos continuar a fazer e é isso que eu posso assegurar aos açorianos, é que o PCP vai continuar a dar a cara por estas causas, vai continuar a defender os trabalhadores açorianos, vai continuar a defender os Açores, vai continuar a querer que os Açores se desenvolvam como um todo e por isso sustentamos que o desenvolvimento dos Açores só pode ser feito de forma harmoniosa e sustentável e potenciando o desenvolvimento não de uma nem de 2 ilhas, mas o desenvolvimento das 9 ilhas dos Açores. Por fim, se fosse governante dos Açores, qual é a primeira opção que acha que está mal, que podia resolver? A primeira opção tem a ver com as pessoas e as políticas viradas para as pessoas. Eu acho que a grande falha dos Açores tem a ver exatamente com isso. Nós concentramos por vezes muito em infraestruturas que depois não têm qualquer utilização, que ficam abandonadas passado 2, 3 meses. Concentramos noutras que são inauguradas 4, 5 vezes que nunca ficam prontas, mas deixamos as pessoas de lado. Quando os Açores apostarem efetivamente nas pessoas, na sua valorização profissional, em rendimentos dignos e justos e na sua valorização do ponto de vista da qualificação, nós seremos uma região muito melhor. Dou, por exemplo, o exemplo do turismo. Nós, de facto, temos um potencial, mas a nossa qualificação e a formação dos nossos trabalhadores para dar resposta em relação ao turismo tem sido completamente descurada. E, portanto, quando nós não conseguimos equilibrar as duas coisas e só apostarmos no lucro fácil, o resultado vai sempre ser mau. E, portanto, a aposta que tem que ser feita nos Açores é a aposta nas pessoas, é canalizar o investimento para os açorianos. Nós, PCP, não queremos que os Açores sejam conhecidos como a região das vacas felizes e das pessoas tristes. Queremos que as pessoas que vivem na nossa região também possam ser felizes e que gostam e que, acima de tudo, que eles gostem, é que tenham possibilidades para viver bem nos Açores.